Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que todos tenham um feliz dia, que esse dia seja prazeroso e deleitoso ao lado de Jesus. Vamos estudar a lição e hoje, sábado 8 de abril, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 3, que ela tem como título O Evangelho Eterno. Para nós entendermos o Evangelho Eterno, Deus enviou mensagens de advertências para a humanidade, para que ela não aceitasse a autoridade dos poderes representados pelas duas bestas, para que elas pudessem ter o domínio político e religioso sobre o mundo. E essas advertências que estão ali no livro de Apocalipse são representadas de uma forma assim simbólica, pela voz de três anjos que voam pelo meio do céu. E quando a palavra anjo aparece aqui nas Sagradas Escrituras, se refere a anjos celestiais, criados por Deus, e isto foi antes da fundação do mundo. Porém, a palavra anjo, no idioma grego, que é angelos, significa um mensageiro. E considerando o significado do termo que aparece aqui em Apocalipse 14, e avaliando o que as Sagradas Escrituras mencionam, que são os cristãos, aqueles que devem proclamar e pregar o Evangelho, isso quer dizer que esses três anjos de Apocalipse 14, versículos 6 a 12, representam o povo de Deus, que está envolvido ativamente até o fim dos tempos, ou seja, até a volta da segunda vinda de Cristo, para que todos possam anunciar o Evangelho Eterno e levar essas três advertências para toda a humanidade. E Cristo mencionou em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, e ele nos fala: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem anuncia as boas novas ou prega o Evangelho são pessoas e não seres celestiais. E por isto que três anjos que falam em Apocalipse 14 são pessoas, é o povo de Deus, que recebe essa incumbência do Senhor, uma ordem, para que possam proclamar o Evangelho para o mundo todo. E com esta incumbência de Deus, o verso para memorizar da lição dessa semana nos diz, a primeira mensagem angélica, que o apóstolo João tem em visão, que nos informa: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Que é Apocalipse 14, 6. O Evangelho Eterno, ele tem este título porque o plano de Deus em salvar a humanidade nunca mudou. Ele é eterno porque esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo. Esse Evangelho Eterno já existia antes da fundação do mundo. Por isso que ele é eterno, por isso que ele é para todo sempre. E esse Evangelho Eterno existiu antes da humanidade for criada. E em Apocalipse 13, 8 diz: Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Aí está claro, meus amigos. E esse texto menciona que o Evangelho já existia antes do ser humano existir. Foi feito lá na eternidade.
E Deus já tinha um plano para salvar a humanidade, né? Caso ela caísse em pecado, como ocorreu depois. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o poder de Deus, diz lá, que o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, antes da criação de tudo, o Evangelho eterno já existia. Então, amigos, o Evangelho eterno pode ser, no caso do Evangelho eterno, ele foi planejado, ele foi elaborado por Deus desde a eternidade. Ou seja, já existia antes de nós. O Evangelho são as boas novas, né, que nós não precisamos de morrer para todo sempre, para a eternidade e para conhecê-la. Nós temos que conhecer antes para nós nos salvarmos, para nós sermos eternos juntos com Jesus. Podemos todos nós desfrutarmos, né, da vida eterna se nós aceitarmos somente a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas e aceitarmos a justiça de Cristo no lugar de nossa justiça. A primeira mensagem angélica nos diz que nós somos salvos em Jesus e menciona que haverá um juízo final. Aí vem a importância do Evangelho eterno, que não é só acreditar no Senhor Jesus, mas acreditar que haverá um juízo, um julgamento para isso. E assim Jesus julgará quem não aceitar o seu plano de salvação. O Evangelho eterno de Apocalipse 14, versículos 6 e 7, é uma mensagem universal que deve ser pregada a cada nação, a cada tribo e povo. É o mesmo Evangelho do reino que fala lá em Mateus 24, 14. Mas que agora é proclamado no contexto escatológico da hora do juízo, que está lá em Apocalipse 14, versículos 7, né? Que está lá no tempo do fim. O Evangelho é eterno porque houve uma reunião no céu antes da fundação do mundo para definir qual seria a última mensagem a ser dada ao planeta em rebelião. E é essencial incluir o Evangelho eterno porque ele expressa o amor demonstrado pelo Filho de Deus, Jesus, para salvar o mundo. E disse o Senhor Deus isso. E deve ser um chamado para adorar o Criador do céu, da terra e das fontes das águas. Ponderou Jesus que sempre buscou glorificar ao Pai, ao Deus Pai. Além disso, precisamos incluir as consequências de nós ficarmos do lado errado. Nessa guerra que existe, né, nesse grande conflito que existe entre o bem e o mal. E isso acrescentou o Espírito Santo com seu toque de sensibilidade para avisar as pessoas nessas 3 mensagens angélicas. E assim chegou o apóstolo João, que ele viu esses 3 anjos voando pelo meio do céu, né, onde lá é o espaço de Deus, um lugar de grande visibilidade. E João registrou no livro de Apocalipse 14. E no passado, no início, né, do povo de Israel, eles tinham assim, o costume assim, de louvar a Deus, de contar e de cantar, né, o famoso Shema, né, que é uma oração fundamentada de ouvir, né, mostrando aos povos vizinhos que eles tinham um único Deus verdadeiro e poderoso. Eles cantavam, eles adoravam, eles exaltavam, mostrando que somente eles tinham o único e verdadeiro Deus. Uma forma assim de passar para os povos vizinhos justamente o Evangelho eterno. E nessa semana nós estudaremos diariamente
o livro de Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 até 12. E nós devemos estar com os olhos fixos na graça, enquanto nós ouvimos, né, a voz do Espírito Santo em nosso coração, para nós entendermos bem o que é o Evangelho Eterno. Aprenderemos em Apocalipse 1, versículos de 1 a 3, e Apocalipse 14, 6, que este livro, ele não fala só de destruição dos ímpios, destruição do mundo após a segunda vinda de Jesus, mas também, o mais importante, é o Evangelho Eterno para que todos se salvem. Veremos também diariamente na semana que o Evangelho Eterno nos dá a esperança por meio da morte e ressurreição de Cristo, para nós obtermos as mansões celestiais, né? Fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4, e também fala em Romanos capítulo 3, versículos 24 a 26. Nós também observaremos nessa semana que a história de graça, né, é a história de um Deus amoroso, misericordioso, que ele se preocupou com a salvação da humanidade e que ele deu o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar. Estudaremos detalhadamente essa semana sobre isto, e que está ali em Apocalipse 13, versículo 8, e que está também em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. E também nós saberemos qual é a extensão da proclamação do Evangelho Eterno, até onde ele alcança, e porque isso é muito importante para a nossa missão, nós como cristãos, de levarmos essa missão para o mundo. E consequentemente, através disso, nós obteremos a salvação. Estudaremos sobre isso. Está em Apocalipse 14, versículo 6. Aprenderemos também que no mundo houve assim um movimento missionário para levar o Evangelho Eterno para o mundo todo, que levou essa verdade, né? E que essas pessoas tiveram uma compreensão correta dessas três mensagens angélicas. E nós saberemos quem foram essas pessoas que levaram esse Evangelho Eterno. E se você acompanhar conosco durante essa semana, você saberá quem são essas pessoas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser sábio, ter entendimento, começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e começa a entender perfeitamente o que é o Evangelho Eterno. Quando ocorreu isto? E você passa assim a entender mais, não fazer confusão com muitas pessoas falam, que o Evangelho Eterno é depois do milênio. Depois do milênio, a graça se fechou. Depois do milênio, só estarão as pessoas salvas, transformadas por Deus. Elas não precisam mais de Evangelho. Elas precisam realmente do Deus da glória estar com elas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que quando você aprende, né, sobre o Evangelho Eterno, quando você aceita Jesus Salvador, você tem esse entendimento. Porque o Evangelho Eterno é justamente para aquelas pessoas que não têm conhecimento, não conhecem o grandioso Deus. E quando você aceita Jesus como Salvador, não é só isso, meu amigo. Você ganha esse presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.